Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Gravando aí capítulo 3 de Hebreus, meio na bagunça aqui, dia de período de férias escolares, então os meninos estão todos em casa, com toda a bagunça possível do mundo, então a gente tem que estar improvisando aqui, né? Aí, semana que vem eles começam as aulas, então nós vamos poder gravar na mesa, bonitinho, tudo certinho, tá bom? Bom, o capítulo 3 começa a fazer ali uma comparação entre Moisés e Jesus, tá? Então, assim, assim como Moisés, lá no Monte Sinai, ele foi um emissário de Deus, um apóstolo de Deus, né? Transmitiu ali as verdades, os desejos de Deus ao povo de Israel. Jesus também. Ele cumpre esse papel também de profeta, ele cumpre esse papel também de emissário, de apóstolo, né? E também há uma comparação aqui a respeito do sacerdócio. Muitas vezes a gente se esquece que Moisés era da tribo de Levi e os levitas eram sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote escolhido por Deus, mas Moisés era levita, então ele também era um sacerdote, né, da linhagem de Levi. E aqui a gente também vê uma comparação entre Jesus e Moisés em relação à questão da intercessão, porque a função do sacerdote é fazer ligação entre os homens e Deus, né? E a gente vê Moisés ali intercedendo ao povo por conta do bezerro de ouro que eles tinham feito, que Deus iria eliminá-los, né? E outras coisas também. E a gente também vê Jesus fazendo esse papel também de interceder, tá? E aí, o que se mostra é que Jesus não está no mesmo nível simplesmente de Moisés, né? A gente sabe que Moisés é considerado aí um protótipo, né? Um protótipo de virtude, né? Do judaísmo, tá? E aí o texto deixa bem claro isso, fiel em toda a casa de Deus, né? Mas Jesus é melhor do que Moisés, tá? Assim como ele é melhor do que os anjos, assim como ele é melhor do que todos os demais seres humanos. E isso vai sendo colocado no texto, e é por isso que, por essa razão, que Jesus merece mais honra do que Moisés, tá? Eu trago para vocês aqui uma ideia do judaísmo, tá? É, Está em Gênesis Rabá, capítulo 2, versículo 4, diz assim: "E o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas." Essa frase de Gênesis 1:2 faz alusão ao Espírito do Messias, porque Isaías 11:2 afirma que o Espírito de Adonai repousará sobre ele, ou seja, sobre o renovo de Jessé, no caso Davi, né? Que também é um título do Messias. Além disso, também aprendemos do mesmo texto de Gênesis 1:2 que o Espírito do Messias vem mediante ao mérito do arrependimento, pois em Lamentações 2:9 diz: "O arrependimento é comparado à água, derrame o seu coração como a água." Tá? Então, a gente vê aí uma equiparação, tá? E a gente precisa ter isso na nossa mente. Quando a gente fala de Espírito de Deus, Espírito do Messias, Espírito Santo, nós estamos falando de um mesmo Espírito, tá? Então isso é importante, tá? E aí, se a gente pegar aqui o capítulo, versículo 5, vai estar escrito assim, ó: "Moisés foi fiel à casa de Deus como servo, dá testemunho das coisas de Deus, mas tarde tornaria público. Entretanto, o Messias, como filho, foi fiel sobre a casa de Deus, né? E ele é aquele que construiu todas as coisas, tá? Então ele é fiel sobre a sua própria casa. O segundo motivo por que Jesus seria melhor do que Moisés é que Moisés foi um servo, enquanto Jesus é filho, tá? Então não dá para se comparar, tá? Alexa, ligar luz quarto, até porque nós vemos que quando Jesus vai lá na transfiguração, Moisés e Elias aparecem com ele, né? Então Moisés é um servo, né? E a gente sabe que o Messias andou ali no meio do povo de Israel durante o período dos 40 anos, né?
o anjo que ia à frente, né, do acampamento. Bom, e aí vem uma exortação, tá? Que é uma segunda exortação, a gente já teve a primeira exortação, tá? No capítulo 2, versículo 1 diz, né? Precisamos prestar mais atenção nas coisas que temos ouvidos para que não nos desviemos. E agora a segunda exortação vem da seguinte forma: para entrar no descanso do Shabat nos fins dos tempos, né? Para a gente estar com Cristo nos fins dos tempos, nós temos que ter um coração cheio de coragem, de convicção e de confiança, tá? Então vai ser utilizado aqui o Salmo 95, tá? Que vai dar a referência daquilo que está sendo dessa exortação, e ele fala sobre a rebelião amarga e sobre o deserto. E aqui há uma comparação, assim como há uma comparação entre Jesus e Moisés, aqui há uma comparação entre o povo que estava lá no deserto os 40 anos e o povo de Deus atual, a igreja, tá? Então, deixa eu refazer essa frase para que não haja desentendimento, tá? O povo de Deus é Israel, tá? Continua sendo Israel. A igreja, ela foi aproximada da comunidade de Israel. Aqueles que não eram judeus foram aproximados mediante a Cristo da comunidade de Israel, como diz Efésios, tá? Eu quis dizer aqui é que é uma comparação entre a igreja, no geral, judeus e gentios, e também o povo judeu, que estava lá nos 40 anos no deserto, tá? Então, ela aqui vai fazendo essa comparação. Olha, o povo lá foi rebelde, viveu o tempo inteiro reclamando de Deus no deserto. Agora vocês aqui, ó, parem também. Não entrem nessa de todas as dificuldades vocês se apostatarem, que nós vamos ouvir essa palavra mais à frente no texto, né? Então, olha, não fica nesse caminho, né? E aí a orientação que ele dá é ouça a voz de Deus, né? Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus. E aí eu trago também, isso também é uma referência ao Salmo 95, tá? E aí eu quero trazer para vocês o que foi sintetizado no Sanhedrin 98a. Essa midrash rabínica ela é muito interessante, eu gosto muito dela. O Rabi Joshua ben Levi se encontrou com Elias e se perguntou: quando o Messias virá? Vai e lhe pergunte, Elias disse, né? E ele perguntou para Elias: mas onde é que ele está? Ó, ele está na entrada de Roma, tá? Que é por onde a igreja foi depois que se afastou do judaísmo. Ele está na entrada de Roma, sentado entre os leprosos. Lembra que os seus o rejeitaram, né? Então ele foi, cumprimentou-lhe e perguntou: mestre, quando é que você vai vir? E ele respondeu: hoje, né? E aí, quando ele volta para Elias, o Rabi Joshua disse: ele mentiu para mim, ele me disse que viria hoje, no entanto, ainda não veio. Então Elias replicou: o que ele disse para você foi hoje, se você ouvir a sua voz. Então o Messias está disponível para a gente hoje, basta a gente ouvir a sua voz, né? Então, quando ele retornará em honra e glória para ser rei sobre essa terra. E esse retorno dele está muito próximo. Mas antes disso, ele é colocado no seu coração. É no seu coração que ele vai reinar primeiro, né? Eu sempre me perco um pouco nessa explicação sobre o que é de fato e o que é de direito, né? Porque o Messias, ele é rei por direito, tá? É direito dele, ele vai ser rei. Agora, ele vai ser de fato quando todo mundo, quando todo o reino souber que há um novo rei. Porque lá no final do reino lá, né, o pessoal pode estar falando, não, o rei é fulano de tal. Ninguém sabe que ele foi substituído, ninguém sabe que ele morreu, ninguém sabe nada. Então, enquanto a informação não chega lá no finalzinho do reino, aquele rei continua sendo rei mesmo que tenha morrido. Agora, Cristo é no mesmo princípio. Ele já é rei de direito. Ele vai ser rei de fato quando toda criatura o conhecer. E a nossa função em cima disso é isso. E aí a gente vai para o versículo 13, que a exortação dos leitores agora é para continuarem exortando uns aos outros. E essa exortação parte do seguinte princípio: a nossa vida messiânica, a nossa vida cristã, não pode ser uma vida simplesmente de sentar no banco da igreja e ficar lá ouvindo a palavra de Deus todo domingo, de domingo a domingo, e não fazer mais absolutamente nada. A função de um líder religioso dentro do cristianismo, dentro do judaísmo messiânico, é
formar pessoas para que essas pessoas possam edificar o reino de Deus. Então essa exortação, continua exortando uns aos outros, é nesse sentido, de olha, se mexe. Você entrou na igreja agora? Amém, seja bem-vindo. Você vai aprender, você precisa buscar, você precisa ser preparado, porque você precisa ser enviado. Essa é a função natural da igreja. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, enquanto não retorna Cristo, é tua função fazer isso, tá? E eu trago mais uma exortação, a última nossa, que está no Shabat 153a, tá? Mais uma exortação de uma midrash rabínica que diz assim, ó. O Rabi Eliezer disse, arrependa-se um dia antes de você morrer. Aí o seu discípulo objetou, e alguém pode saber por antecipação o dia que irá morrer? E aí o rabino responde, mais uma vez, mais uma razão para se arrependerem hoje, caso morram amanhã. Desse modo, a sua vida inteira será uma vida de arrependimento, tá bom? Então isso, né, todos os dias, nos dias que se dizem hoje, né, do versículo 13, né, e que a gente não mantenha o nosso coração endurecido, mas que a gente venha deixar o Espírito Santo mexer, mudar. Todo dia tem coisas novas para a gente se arrepender, coisas que a gente tem dificuldade de se arrepender, que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida para que a gente possa conseguir mudar. Então, tudo isso é transformado mediante a grande obra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Shalom.